Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você tiver sua Bíblia em mãos, pode abrir em Lucas capítulo 16, onde encontra o texto que eu vou citar daqui a pouco. Se você está ansioso para saber a resposta à pergunta 556, um pouquinho de paciência, eu vou dar essa resposta no final do vídeo. Vamos pensar sobre um rico despreparado. O dinheiro traz tantas vantagens nesta vida, que a aquisição dele se tornou o principal objetivo de muitas, talvez da maioria das pessoas. Quase todos acreditam que a vida seria melhor se tivesse mais recursos financeiros. Assim, teria condições de viver em conforto maior, cuidar melhor da saúde, satisfazer seus sonhos de consumo. E mesmo quando ouvimos as sábias declarações de que o dinheiro não traz felicidade, o comportamento dos seres humanos traz sua falta de confiança nesse ditado. Pode não trazer felicidade para o outro, mas o fará para mim? Pode ser que ainda não trouxe felicidade na minha vida, mas se eu conquistar um pouco mais, a felicidade virá. Na correria do dia a dia, na busca da prosperidade, mostramos falta de confiança na conclusão do homem sábio, que disse em Eclesiastes capítulo 1, versículo 14, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Já tentou pegar o vento na mão? Não consegue. E imaginando que a aquisição de dinheiro vai trazer felicidade, é vaidade e correr atrás do vento. O mesmo autor afirmou outros fatos que todos nós percebemos, embora dificilmente demos crédito. Ele disse em Eclesiastes 8, versículo 8, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Jesus contou uma história de dois homens que viviam de modos totalmente diferentes. Em Lucas capítulo 16, começando no versículo 19. Eu não pretendo ler esse texto, mas eu vou citar várias coisas da história que ele contou. O primeiro homem foi um rico, que vivia no luxo. E o outro, um mendigo que sofria com doença e falta de comida. A desigualdade social foi muito grande. E nada nesta vida mudou a situação. O rico continuou rico e o pobre continuou sofrendo. Como disse o autor de Eclesiastes, nenhum dos dois tinha poder sobre o dia da morte. Os dois morreram. O pobre, Lázaro, foi levado ao conforto, não por causa da sua pobreza, mas por causa da sua fé na graça de Deus. O rico, porém, não havia reconhecido sua dependência e pequenez diante de Deus. Por sua falta de fé, ele foi separado de Deus e negado o conforto reservado para os fiéis. Ele sofria nas chamas de tormento. Jesus relata uma conversa entre aquele que era rico nesta vida e Abraão. Primeiro, o homem pediu que alguém levasse água para aliviar um pouco o seu sofrimento. Mas Abraão explicou que não era possível alguém atravessar o abismo que separava os fiéis dos descrentes. Segundo, o homem no tormento pediu que Abraão enviasse alguém para avisar os vivos, especificamente seus familiares, para evitar essa consequência do pecado dele. Em resposta a esse pedido, Abraão disse que Deus já havia enviado Moisés e os profetas. Se recusassem a mensagem daqueles servos, não dariam ouvidos a uma pessoa que voltasse da morte. Essa história oferece ensinamentos importantes para nós. Observe algumas das lições que podemos aproveitar dessa história do rico e Lázaro. Primeiro, escolhemos durante esta vida o nosso destino eterno. Em outra história de outro rico condenado, Jesus disse:
Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Lucas 12, versículo 21. As Escrituras deixam claro que a diferença vem da atitude para com Deus, não da situação econômica em si. Muitos pobres são rebeldes contra Deus, e alguns ricos são fiéis a Ele. Mas todos decidem, durante esta vida, se submeterem a Deus ou não. Segunda lição: após a morte, não mudaremos o destino. Doutrinas como purgatório e reencarnação foram inventadas por homens para oferecer falsas esperanças de uma segunda chance após a morte. A palavra de Deus é clara. Diz Hebreus 9, versículo 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Terceira lição: Deus revelou sua palavra para nos guiar nesta vida e nos oferecer a vida eterna. Ele não mandará pessoas do além para nos guiar, e mesmo se o fizessem, não ajudaria. Jesus é o caminho, e sua palavra é verdade revelada por Deus. A verdade que nos liberta. João capítulo 14, versículo 6, diz que Jesus é o caminho. E capítulo 8, 32 diz que a verdade nos libertará. Podemos e devemos aprender dos erros desse rico e nos preparar para a eternidade. Obrigado por sua paciência esperando a resposta à pergunta 556. Qual profeta deu outro nome para Salomão, o filho de Davi? Alternativas: A. Samuel, B. Natan, C. Isaías e D. Daniel. A resposta vem do livro de 2 Samuel, que relata o nascimento de Salomão. Resposta certa, alternativa B, Natan. Como diz 2 Samuel 12, versículo 25, Davi o entregou nas mãos do profeta Natan, e este lhe chamou Jedidias, por causa do Senhor. O profeta deu um nome especial para essa criança, amado por Deus. A pergunta 557 vem do Novo Testamento. Qual imperador romano expulsou os judeus de Roma durante o tempo do Novo Testamento? Alternativas: A. Augusto, B. Tito, C. Vespasiano ou D. Cláudio. A resposta vem no final do episódio 558. Se você for rico, pobre ou no meio, nenhum dos dois, a situação econômica não tem muita importância. O que importa é a relação com Deus, o Criador, o Redentor. Tanto rico como pobre pode servir ao Senhor, embora devemos ter muito cuidado, porque para os ricos e para qualquer pessoa que confia na riqueza, o acesso ao céu se torna muito mais difícil. Vamos priorizar o que importa. As coisas do Senhor, a vida eterna, muito mais do que o luxo e conforto nesta vida. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.